Diga ao fraco, eu sou forte. Pode avançar. Lá no livro de Joel, no Antigo Testamento, Joel 3:10, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque em mim habita o poder de Deus. Não importa o quanto eu seja pequeno, frágil, incapaz, incompetente, não importa. Eu sou forte porque em mim habita o poder de Deus. Mas esse versículo vai trazer um detalhe para a gente, quando ele vai dizer assim, você não pode dizer que não vai lutar, porque você não tem espada. Você não pode dizer que não vai lutar, porque você não tem lança. Então tem pessoas que dão desculpas para não vencer na vida, dizendo, eu não vou vencer porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu não vou vencer porque Deus não aceita desculpas. Se você não tem espada para guerrear e lutar, se você tem lança para guerrear e lutar, você vai pegar o quê? Você vai pegar o arado, as relhas do arado, e você vai forjar uma espada com as relhas do arado. Eu uma vez trouxe aqui, não é, a figura ali, mostrando o que era o arado daquela época, o que era a podadeira, e eu mostrei. Olha, você vai pegar essa parte aqui e você vai fazer disso aqui uma espada. Então o que a Bíblia fala? Se você não tem espada, pega aquilo que você tem. Estamos falando de um Israel agrário, de um Israel onde se plantava e se colhia. Não tinha um exército forte, não tinha espada. Você vai pegar o teu instrumento de trabalho, vai desmontar, vai pegar uma parte dele e vai falar, isso aqui vai ser a minha espada. Vai lá, afia melhor aquilo ali, e você vai, aqui é a minha espada. É com isso que eu vou enfrentar o inimigo e vou vencer, porque Deus vai me fazer vencer o inimigo com isso aqui que eu tenho. Amém ou não amém? Mas tem gente que prefere ficar em casa dizendo, não, eu não posso, eu não vou vencer, porque eu não tenho condição, porque eu não tenho capacidade, porque não dá, porque não é possível, porque não sei o quê, porque eu venho de família pobre, porque a minha mãe, o meu pai, não sei quem, eu não posso vencer. Deus não aceita desculpa. Deus fala, olha, improvise. Vai no improviso. Vai com aquilo que você tem. Afia melhor o que você tem. Vai em nome do Senhor e vença. Amém ou amém? Então significa trabalhar alguma área da tua vida, alguma coisa que você tenha, trabalha isso e use isso em teu favor. Então você vai fazer disso espada, e da podadeira você vai fazer lança. E completa. Aí sim, diga ao fraco, eu sou forte. Porque apesar da minha espada não ser uma espada, o que parece ser fraqueza, mas é o poder de Deus que vai me fazer vencer com esse instrumento que nem espada é, mas vai virar uma espada nas minhas mãos. Amém ou não amém? É com aquilo que você tem que você vai vencer, em o nome de Jesus. Amém ou não amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Pode avançar. E ainda, aliás, completando esse versículo, se o exército tivesse espadas maravilhosas, de primeira linha, espadas perfeitas, com fio perfeito, talvez eles dissessem, nós vamos vencer porque nossas espadas são maravilhosas. Não confiariam em Deus, confiariam na sua espada. Como já aconteceu algumas vezes na história de Israel, de confiarem na sua capacidade de perderem a guerra. A nossa confiança está no Senhor. Amém ou amém? A nossa confiança está em Deus. A nossa fraqueza faz com que a gente dependa do poder de Deus, e esse poder se manifesta na nossa fraqueza. O exemplo do rei Josafá. Então, Josafá era o rei de Judá, um rei que reestabeleceu o culto ao Senhor, um rei que promoveu o término da idolatria, trabalhou para isso, não é? Tanto que ele pegou levitas e mandou os levitas irem por todas as partes, ensinando a lei de Deus no meio do povo, que o povo já não sabia mais qual era a vontade de Deus. Então ele promoveu
né, o seu reino, que fosse um reino de acordo com a vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então ele promoveu no seu reino, no seu reinado em Judá, o restabelecimento do culto ao Senhor, do conhecimento de Deus. E por isso ele foi muito próspero, apesar de ter pisado na bola em algumas questões, como, por exemplo, ele fez aliança com Acabe, rei de Israel, o reino do norte. Enfim, mas ele foi um dos melhores reis ali depois de Davi. E ele foi muito próspero. Mas o que acontece é que os moabitas, amonitas e edomitas vieram, se coligaram. Moabitas, amonitas e edomitas se coligaram para invadir Judá e tomar conta de Judá, da cidade, da nação. E vieram com tudo os exércitos coligados contra ele. E Josafá percebeu que nele, ou melhor, em Judá, não havia exército para enfrentar aquele tão poderoso exército coligado contra ele. E ele sabia que seria impossível vencer aquele exército coligado. E ele fica aflito. E o povo todo sabe, percebe que não era possível vencer aquele exército coligado que vinha contra eles. Então Josafá ele foi buscar o Senhor. Eu vou encurtar o texto e a história. É importante que você leia isso. Estou lá no segundo livro de Crônicas, lá no capítulo 20, você vai encontrar isso. Leia em casa. Não tenho tempo de trazer todos os detalhes aqui. Então Josafá, ele começou a clamar ao Senhor. Ele mandou o povo buscar ao Senhor. Ele apregoou jejum no meio do povo. Ele botou o povo para poder buscar a Deus. E ele reuniu o povo diante do Senhor. E Deus vai usar um dos levitas para profetizar e dizer: Deus vai dar vitória ao seu povo. Amanhã Deus dará vitória ao seu povo. Não tenham medo dos nossos inimigos. Jezreel, se eu não me engano, era o nome do levita. O levita, ele é usado por Deus para trazer a resposta. Nós vamos ter vitória sobre os nossos inimigos. Nessa peleja nós não teremos que pelejar. Só estai diante do Senhor. Vamos ler aqui os versículos que eu trouxe. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Avança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Então olha ele reconhecendo a sua fraqueza. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém ou não amém? Os nossos olhos estão postos em ti. Então ele está reconhecendo a sua fraqueza, mas está falando: os nossos olhos estão voltados para ti. A nossa confiança está no Senhor. Amém ou não amém? Eu pulei alguns versículos, tá, amados? Para poder, nós pudermos acelerar. Tem mais aí, continue aí. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, ele coloca o povo para adorar a Deus. Ele coloca o povo para adorar. Ele, então, determina a adoração no meio do povo. E nós conhecemos esse episódio como um episódio em que Judá vence os seus inimigos pela adoração. Como foi dito, vocês não terão que pelejar. Está em pé e vede o livramento do Senhor. Enquanto eles adoravam ao Senhor, o que Deus faz? Lá no arraial dos inimigos, onde estavam lá os edomitas, os moabitas e os amonitas, Deus promove uma confusão entre os povos coligados.
os três se desentenderam entre eles. Começaram a lutar entre eles mesmos. Os três que estavam coligados, vindo contra Judá, esses três começam a se desentender e eles guerreiam contra eles mesmos. E eles se matam. Eles se matam. Enquanto Judá, todo o povo adorava ao Senhor, se submetia ao Senhor, se voltava para o Senhor, adorava ao Senhor, os inimigos se matavam uns aos outros. Aleluia! O exército de Judá não precisou de empunhar a sua espada. O exército de Judá não precisou entrar na batalha, porque os inimigos se mataram entre si, porque Deus promoveu confusão no arraial dos inimigos. Posso ouvir um aleluia? Deus trabalha ao nosso favor. Até mesmo quando dormimos, Deus está trabalhando por nós. Ele está pelejando por nós. Ele está trabalhando em favor daqueles que o temem, que o buscam, que o adoram, que servem a Ele. E Deus dará a vitória ao seu povo sobre o seu inimigo. Aleluia. Foi o que aconteceu? Avança aí. Eu acho que eu coloquei esse versículo, não? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram apenas corpos mortos, cadáveres, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Diga aleluia. Oh, amados, Deus trabalha ao nosso favor. Deus trabalha por você. Talvez você não tenha forças para lutar, mas Deus está lutando em teu favor. Você só precisa estar em pé diante do Senhor. Em pé, firme diante de Deus. Deus te dará a vitória. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele promove a nossa vitória sobre todos os nossos inimigos. Ele promove a nossa vitória sobre todos os problemas e dificuldades que nós vivemos. Quem é como esse Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam? Não há Deus como o Senhor que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus que nos faz vencer. Diga aleluia. Ou diga glória a Deus. Tem alguma coisa aí? Acabou? Aleluia. Então, queridos, vença. Ah, mas eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não posso, eu não sei o que. Não interessa, vença no poder do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o quanto eu esteja fraco, não importa o quanto eu esteja fraco, não importa o quanto eu esteja fraco. É Ele quem me fortalece e adestra as minhas mãos para a batalha. Diga aleluia, diga eu creio nisso. Fique em pé nessa hora, diante do Senhor. Aleluia, vamos orar em nome de Jesus. Deus, nessa noite, Senhor, queremos nos esvaziar, ó Deus, de toda a prepotência, de toda a arrogância, Senhor.